Muito bem, pessoal, nesse segundo bloco a gente está de volta aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. A gente continua falando sobre ressaca, continua falando sobre bebida alcoólica, mas agora do ponto de vista nutricional. A gente tem aqui conosco a nutricionista Luísa Trindade. Ela é uma estudiosa do assunto, já conversei com ela algumas outras vezes e é sempre um papo muito bom. Bem-vinda, Luísa. Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando. Ótimo. A gente estava discutindo aqui, né, que bebida alcoólica e dieta é muito difícil a gente colocar essas duas palavras na mesma frase, né? Com certeza, assim, eu falo que o problema dessa combinação, né, essa duplinha dieta e álcool, é a questão da quantidade, né? A cervejinha, o vinho, ele até poderia entrar num plano aí de emagrecimento saudável. O problema é que muitas vezes fica difícil a questão da quantidade, controlar esse consumo excessivo. O excesso é que atrapalha esse processo. O excesso é que vai causar a ressaca, que é também tema do programa de hoje, né? Como é que você, como nutricionista, lida com as queixas dos pacientes com essa ressaca? Tem algum alimento que você recomenda? Como é que a gente pode se livrar desses sintomas, né? Sintomas desagradáveis, para começar outra, né? Para ficar bem, para ficar tudo zerado, né? Muita gente diz que o melhor caminho é rebater, né? Beber mais um pouquinho. Mas nutricionalmente falando, a gente sabe que existem outras estratégias, né? A começar o preparo antes da bebida alcoólica. Então, o ideal é que o paciente faça o indivíduo, né? Ele faça uma refeição antes de beber, né? Porque a glicose ali, em estado alimentado, a gente consegue diminuir a absorção do etanol. Então, comer antes de beber e intercalar o consumo de bebida alcoólica com água, né? Porque a gente vai evitar a desidratação, porque um dos sintomas da ressaca é a dor de cabeça, aquele mal-estar, né? Causado também pela desidratação. A partir do momento que a gente tem um excesso de álcool no corpo, a gente inibe na verdade, o hormônio antidiurético, ele não consegue fazer o seu papel e é por isso que as pessoas, né, fazem mais xixi, acabam desidratando. Então, compensar, né, essa desidratação com o consumo de água é uma das melhores formas aí de evitar a ressaca. Do ponto de vista, assim, nutricional, né? Porque eu sei que fica até difícil fazer uma pergunta assim tão direta para a nutricionista, porque existem outras questões envolvendo essa pergunta que eu vou te fazer. O que é melhor, beber todo dia ou beber só aos finais de semana? Eu estou falando para nutricionista porque um médico endocrinologista vai ter uma outra abordagem sobre isso, um clínico geral, outra também, né? Mas todos vão concordar no equilíbrio, eu acho, né? Eu acho que assim, tem que ser acordado. Eu gosto sempre de acordar com os meus pacientes qual a melhor forma, como ele consegue manejar aquele consumo, né? Então, se ele prefere tomar todos os dias uma taça de vinho, ok, o que ele não pode é ficar nessa restrição a semana inteira e compensar aos finais de semana, né? Então, se for beber só no final de semana, esse consumo também ele não pode ser exagerado, né? Então, eu sempre acordo, ou vai ser um pouquinho, né, ao longo da semana, e se for no final de semana, ele tem que controlar esse consumo. Não pode beber as 7 taças só no sábado. Porque nós estamos falando de 7 dias na semana. Mas, Luísa, é muito bom também o ano começando, né? O desafio de 2023 aí na nossa frente, né? E é muito bom a gente também definir o que é o fim de semana, né? Isso aí é difícil, né? Será que o final de semana é sábado, domingo, sexta, sábado, domingo? O que é o fim de semana? O que é? Sextou, né? Assim, hoje, muita gente, né, acha que o final de semana ali, quinta-feira, sexta-feira... Não, vamos começar falando assim, o que não é fim de semana? Segunda-feira, não é? Não, definitivamente, acho que todo mundo concorda. E é o Dia Internacional da Dieta, o Dia Internacional da Dieta. Agora, terça-feira é final de semana? Não, também não. Mas e se tiver a festinha, Fernando? Aí complica. Bom, aí, porque eu já ia perguntar sobre a quarta. A quarta já não é um consenso. Quarta já é quase ali, né? No meio da semana, para dar uma equilibrada, né? Então é aí que tá, de novo, essa consciência que o corpo não sabe qual dia da semana que é, né? Ele não sabe se é segunda. Fato é que na segunda a gente acorda mais na preguicinha, né? Mas por consciente. Inconsciente, a gente não sabe
qual que é o dia da semana. Essa pergunta eu também faço para vários médicos especialistas. Se o corpo não sabe que dia é da ressaca, imagina o fígado. O fígado tem paladar para descobrir o que é champanhe, o que é vinho, o que é cerveja? Não, exatamente, né? Exatamente. A questão é a quantidade de álcool mesmo que entra no corpo, né? Tudo que entra pelo nosso corpo vai ser metabolizado no fígado e por isso que a gente precisa olhar com muito cuidado para esse órgão, porque o excesso de álcool, ele vai sim sobrecarregar o nosso fígado e por isso que dependendo da quantidade de álcool, os sintomas da ressaca, eles podem persistir ali por horas ou até por dias, né? Porque essa metabolização, ela é um processo demorado. Uma dica de serviço, de utilidade pública para aliviar esses sintomas da ressaca do ponto de vista nutricional. O que seria um bom cardápio aí aquele dia seguinte, né? Aquele gosto de corrimão de INPS, né? Cabo de guarda-chuva, né? Eu falo que é iniciar o dia como se nada tivesse acontecido. Para algumas pessoas é muito difícil porque cada um manifesta, a sua sugestão ressaca é essa? de um jeito. Levantar cantando, brincando, como se nada tivesse acontecido? Segue o jogo, né? Bom, engana o cérebro. Porque eu preciso, segue o jogo desde que tenha uma alimentação equilibrada, né? Então acordar, tomar um bom café da manhã, tentar almoçar, porque a hidratação é fundamental. Eu acho que o primeiro aí, o ranking, né, seria a hidratação, seja com isotônico, água, a própria água de coco, né? Então, tudo isso vai ajudar aí nesse processo de metabolização e eliminação do álcool. Mas uma dieta equilibrada mesmo, tomar um bom café da manhã, o consumo de frutas, né? Então, seguir aí um padrão alimentar adequado. Essa é uma tática muito boa. Você levanta dando uma ordem inversa para o cérebro. O cérebro acha que vai ficar tudo ali quietinho, normal, mas não atividade. Exatamente. E talvez os efeitos podem ser menos deletérios aí da ressaca. Sim, e eu acho que o preparo para a bebida alcoólica também vai influenciar nessa ressaca, porque como eu disse, se a pessoa se alimenta bem antes de comer, eu já vou... porque em estado alimentado a gente absorve menos álcool, então eu vou ter menor absorção de álcool. Se eu tomo água junto com a bebida alcoólica, eu também vou ter menos ressaca, né? Os efeitos aí de dor de cabeça, aquele mal-estar, náuseas, os enjoos, eles vão ser reduzidos. E aí no dia seguinte, né? Se você fez uma pré-bebida, assim, um preparo adequado, possivelmente a ressaca vai ser menor. Agora, Luísa, existe muita, assim, um senso comum de que a cerveja ali com relação às calorias, ela é um pouco vilã, né? Ela puxa a cerveja da barriga, né? Do outro lado, ali na parte boazinha, temos o gin. Como é que você pode nos orientar aqui com relação à questão calórica? Não estou pedindo que você dê uma receita do que pode beber, mas assim, de uma escala a gente pode falar, né? Então assim, comparando a cerveja, por exemplo, com os destilados, a cerveja, o teor alcoólico da cerveja, ele é realmente menor. O problema é que normalmente as pessoas conseguem tomar uma quantidade maior de cerveja comparada ao destilado, né? Então, caloricamente, uma latinha de cerveja equivale a uma dose de 30 ml de destilado, 30, 50 ml, dependendo do destilado. Então, assim, o destilado, né, ele é muito mais concentrado, vamos dizer assim. Então, a gente precisa ver o que você consegue beber menos, né? Tem gente que prefere tomar o gin, porque 2 taças já são suficientes ali ao longo da noite ou ao longo do evento. Enquanto que se for beber cerveja, a pessoa vai conseguir tomar 5, 10 latas de cerveja. As mulheres gostam mais do gin, né? Faz muito sucesso entre as mulheres. Sim, principalmente porque muitas queixam a distensão abdominal após o consumo de cerveja. E aí é importante a gente lembrar que o álcool, né, ele é calórico, mas a cerveja normalmente ela é produzida a partir de grãos, né, cereais, então o teor de carboidrato também é muito alto e muitas sentem esse desconforto
pelo tipo de carboidrato mesmo daquela bebida, né? Então eu acho que a gente tem que conhecer quem, né, gosta aí da cervejinha ou do destilado, tem que ver como consegue lidar com o tipo de bebida, a quantidade, e aí acordar, né, junto com o nutricionista, como que essa bebida vai caber na dieta. Vamos acordar aqui agora, você é nutricionista, vamos já logo enquadrar. Estamos começando 2023, vamos falar sobre isso. E aí, tira tudo? Eu sempre gosto de falar, Belo Horizonte é a capital dos bares. Eu falo que comer é muito mais que satisfazer as necessidades energéticas, né? Comer e beber. Comer é social, é afetivo, né? É para sobrevivência. Então, eu acho que a gente precisa considerar que o ato de beber, ele é sim social. Agora no final de ano a gente quer tomar uma cervejinha, comemorar, né, com quem esteve conosco ao longo do ano, mas eu acho que a pessoa precisa se conhecer e saber como que vai caber ou não na dieta. Tem pessoas que preferem cortar mesmo, né, ser radical e falar, não, para beber pouco eu prefiro não beber. Ou ajustar aí o tipo da bebida ou entrar com essas estratégias, né? Então, sentar, eu sempre falo, vai tomar cervejinha? Pede uma garrafa de cerveja e uma garrafa de água. E assim você vai beber muito menos e vai evitar a ressaca também, né? Então, manejar tudo isso. E outra coisa que é muito importante, Fernando, é o tira-gosto, os petiscos, né? Porque é outra caloria que também vem associada aí com a bebida alcoólica. E se eu coloco um petisco que é muito calórico, eu acabo aí aumentando o consumo de calorias como um todo. Sem contar que essa gordura vai sobrecarregar o fígado, que já vai estar trabalhando aí para a absorção do álcool, vai ficar mais, a ressaca vai ficar mais portentosa, né? Acordar no outro dia e seguir o jogo fica muito mais difícil, né? Ainda tem uma grande dificuldade para quem fuma, né? Porque ressaca de cigarro é algo terrível. Sim, porque eu aumento os agentes tóxicos, né, as substâncias tóxicas. Então, como você diz, a gordura ali vai estar sendo metabolizada pelo fígado, o álcool também, entra aí as substâncias do tabaco, eu acabo contribuindo e piorando esse processo de detoxificação. E a gente falando de Belo Horizonte, essa questão social, né, da ida aos bares, essa confraternização tão fantasticamente necessária, né? Muita gente usa um drink chamado mentirosca, que tem as frutinhas ali, um gelo, aquela taça ali elegante de um drink, né? Mas é uma mentirosca, pode ser uma boa dica, você combina com o garçom, a sua mentirosca predileta e ninguém incomoda, porque as pessoas realmente, não, você está tomando água, Luísa, vem cá, vamos tomar um drink, né? Exatamente, assim, é uma coisa que realmente incomoda as pessoas e a bebida é algo que eu tenho a sensação que as pessoas que não bebem é como se elas não pertencerem ao grupo. Parece que não está aproveitando. Exatamente. O que é um equívoco. Então, assim, eu acho que ou a gente deixa claro, né, quem não bebe, eu, por exemplo, não bebo, né, deixa claro que eu consigo aproveitar mesmo sem a bebida alcoólica, ou se ela se sentir mais confortável, né, de fingir que está tomando uma bebida alcoólica. Tem gente que gosta até, né, a gente tem essas bebidas que são bonitas, são gostosas, mas que não tem álcool, né, eu acho que vale a pena, assim. Então pede um copo d'água e fala, o que é isso? Vodka. Nossa, mas você é brava, hein? Aí, vambora. Eu sou do time água, gelo e limão. Água, gelo e limão. Tudo certo, tô aqui na minha água, gelo e limão. Um drink, isso é muito, muito bacana também, porque essa dosagem acaba ficando muito misturada com relação às informações de cada um, né? Porque o que é uma dose? Uma dose, para você, se isso é uma dose de vodka, né? Fernando, isso aqui é uma dose de vodka? Não seria, não. Não, aí isso aqui já é muito grande, né, Fernando? Uma dose. O que seria uma dose? Então, assim, uma dose, depende. Uma dose de destilado é de 30 a 50 ml, tá? Agora, menos que isso, né?
Menos que bem isso. menos. Isso, esse copo deve ter 290. Então, isso, um pouquinho menos. Uma tá? dose de destilado seria isso aqui. É água, Uma a gente está dose de demonstrando. destilado. Aquele famoso copinho de pinga, né? Sim. Uma dose de pinga dá uns 50 ml. 2 dedos de pinga, né? Fala assim, ó, 2 dedos de pinga. 2 dedos de pinga. Mas cerveja seria um copo ou uma latinha e o vinho uma taça, né? Então a gente define dose de bebida nessas quantidades. Você também defende o vinho diariamente pelas propriedades da uva? Porque tem muita gente que fala, não, tudo que está no vinho está no suco de uva também. Não precisa tomar o vinho. Eu acho que assim, se a pessoa já tem o hábito de tomar aquela taça de vinho, né? E não tem problema, né? Quando eu falo problema, doenças que impedem que ela tome aquela quantidade de álcool, por mim, né, não vejo problema desde que as calorias também no dia alimentar caiba ou não aquela taça de vinho. Agora, se a pessoa tem alguma restrição em relação ao álcool ou se ela quer reduzir as calorias, porque o álcool é calórico, o álcool é mais calórico que o carboidrato, Fernando. 1 grama de álcool tem 7 calorias, enquanto que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, se eu quero restringir o consumo de calorias, restringir esse álcool é importante e talvez migrar aí para o suco integral de uva seja mais interessante, porque eu vou ter os polifenóis ali da uva no suco de uma forma mais saudável. E o álcool está naquela categoria das calorias vazias, né? Sim, e a gente consegue, porque a gente não aproveita essa caloria, infelizmente isso será armazenado, né? Não, aproveita Aproveita, ali, aquela festa toda. Depois vou correr uma maratona com aquele álcool, né? Então, assim, infelizmente, é uma caloria vazia, é uma caloria fácil de ser ingerida, né? Porque quem gosta de beber, normalmente consegue beber quantidades grandes. Então, é uma caloria que eu consumo muito rapidamente, né? Então, vai depender também do clima. Então, aqui em Minas, associou a festinha com o calor, final de ano, verão, eu acabo bebendo muito mais. Então, isso é um problema pra mas dieta. motivos acabam não faltando, né? Porque mesmo com frio também, aí já existem outros estímulos, né? Pinga mineira, vinho quente, e tome motivo, né, para tudo isso. Estamos falando de planejamentos também para 2023, né? Estamos falando dessas estratégias aí, estamos tentando entender o jeito de conciliar dieta, ressaca e álcool numa mesma equação, né? Eu acho que tudo cabe, né? Desde que bem acordado, a pessoa ela tem que ter uma consciência também dos objetivos, né? Então, se o meu plano aí para 2023, né, o projeto Verão, uma nova vida, se eu quero realmente essa mudança, essa consciência na hora da ingestão da bebida, ela também é muito importante. Exatamente, muito bom. Bom, Luísa, quero te agradecer muito aqui, a sua participação, volte sempre, você é uma querida nossa aqui e vamos discutir aqui ao longo de 2023 outras questões para a gente tentar equilibrar, né? É difícil falar de nutrição, falar de regra, mas também falar de trajetória, a gente tem que gostar dessa jornada, né? Sim, exatamente. Eu falo que a busca pelo equilíbrio é algo muito difícil. Para mim, o equilíbrio nem existe, Fernanda. A gente usa a palavra equilíbrio porque cabe bem, né, muitas vezes, em algumas colocações, mas para mim é esse balanço, né? Hoje a gente está falando, consumo de álcool, festas, ressaca, não tem como ficar equilibrado. Acaba pesando em uma das partes. Então, eu acho que a palavra balanço muitas vezes é muito mais adequada, né? E que 2023 seja um ano aí que a gente consiga esse balanceamento, né? E tentar mudar algumas questões, né? Muita gente ainda consegue imaginar a dieta, mas pensando assim naquele famoso dia do lixo, que hoje já nem é muito aceito, né? Por que lixo? Estão falando de alimentação, né? Exatamente. Então, a gente tem que mudar um pouco esses termos, né? Sim, porque eu acho que quando a gente olha assim, esse olhar mais leve, né? Não existe alimento ruim, né? Existe aquilo que é bom ou não,
na quantidade adequada, no momento adequado, né? E olhar para esse olhar lixo, eu acho muito pesado, principalmente, né, cena para os próximos capítulos, eu acho que é uma discussão gigantesca. É um assunto que a gente vai discutir aqui em 2023. Mas eu acho que... Dia do lixo, normalmente é uma sexta-feira, né? Sábado. Mas olhar para comida com esse olhar de lixo é até muito pesado. Pesado. Né? Então, hoje é meio politicamente incorreto falar sobre isso, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso. Não existe alimento ruim, né? A questão é que a gente precisa aí saber manejar isso na alimentação. Eu estou lembrando de uma outra expressão também, aquilo, né, que mãe fala muito, né? Menino, come, senão eu vou jogar no lixo, vou jogar fora. Aí qual é o paradoxo que tem aí? Quem virou lixo quando você come, então, para a comida não ir para o lixo? Você virou o lixo. É muito difícil, né? Isso, assim, eu acho que é uma pauta para a gente falar sobre comportamento alimentar, por exemplo. Porque eu acabo muitas vezes, a mãe, quando fala isso, o menino fica, eu tenho que comer tudo. Às vezes acaba comendo mais do que gostaria. Então, isso é muito difícil, assim, né? Associar a comida a algo que tem que ser descartado ou deixar de ser descartado é muito delicado. E vale até também para o controle, já que o assunto é ressaca, né? A gente falou que o gin é preferido das mulheres, a cerveja dos homens, mas assim, invariavelmente tem aquela assim, vamos tomar a última. Por que você tem que tomar a última? A saideira, né? Tem que ter a saideira. Tem que ter, eu concordo que tem que ter, mas por quê? Porque tem que ter, ok, mas a gente pode se reeducar com essas questões, Sim. né? Ou então adiantar a saideira, né? Se você tá vendo que já tá chegando ali no seu limite, peraí, já vamos fazer a saideira, pelo menos a minha saideira vai ser agora. Assim, não, eu já tomei, né, a saideira, olha que legal. Você já tomou? Eu já tomei. Mas eu entendo que o autocontrole é difícil, né, Fernanda? Técnicas e dicas para o autocontrole, sim, né? A gente precisa trabalhar isso. Muito bem. Então tá certo, olha, te agradeço muito mais uma vez e volte sempre e bom 2023 para todos nós, para você também. Para nós. Diga aí o que você espera para 2023 no nosso canal Viver Brasil, o que você gostaria de ver aqui na nossa tela. Valeu, até a próxima.